Você é mulher, sabe que a tal da menopausa assusta muito, né? É aquele calorão, não acaba, as alterações no corpo que incomodam. Mas afinal, o que é preciso fazer para passar por esse período aí de forma tranquila? É o que a gente vai descobrir agora no quadro Saúde da Mulher. Muito bem, não tem vinheta hoje pra gente? Não tem problema, o Dr. Belarmino já está aqui comigo, meu querido. Boa tarde, Gisele. Aliás, meu amor, parabéns pelo Dia do Médico. Muito obrigado. Profissionais com você que tratam a gente com tanto carinho, Em é que a gente nome precisa. dos meus colegas e meu nome, muito obrigado, é uma gratidão muito grande. E hoje, para não esquecer, é dia de São Lucas, que é o nosso padroeiro. Olha. Aquele que a gente procura seguir o exemplo, aquele que se doou e fez da doação uma vocação. Que ele sempre ilumine, então, a Amém. profissão A todos e os nós profissionais. Dr. Rodrigo Monerati, também um beijo para você, querido. Médico também, urologista, Grande colega, nosso grande parceiro. amigo. Grande amigo Grande também, amigo. é isso aí. Vamos começar, doutor, porque Vamos afinal lá. de contas... Ah, antes tem uma mensagem pro doutor, é isso? Dá para colocar já na tela? Pode. Bota aqui para mim, então. Olha lá, Mara Lúcia, o doutor não esqueceu. Parabéns, Mara. meu querido médico e amigo Dr. Belarmino. Beijo da sua paciente, olha aí. Muito obrigado, Mara. Em nome dos meus colegas também, obrigado. Tá? Valeu, querida. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos começar, doutor, porque o Vamos papo lá. é longo, é Sim. extenso e a gente precisa falar de menopausa. Aliás, eu acho que com o verão aí já, as temperaturas já se elevando, as mulheres com a menopausa devem sofrer um pouquinho mais. O que é exatamente a menopausa? A menopausa, na verdade, ela se caracteriza por um período, um dos primeiros sintomas é de 1 ano sem menstruar. E essas oscilações, elas começam a ocorrer por algo chamado pré-menopausa. Pré-menopausa é quando começa a haver uma irregularidade menstrual, a mulher em torno de 45, 50 anos começa a ter um atraso menstrual, até que esse atraso passe a ser de 1 ano. A partir desse momento, por questão de conceito, menopausa é 1 ano sem menstruar. Mas daí sem tomar nenhum medicamento, né, doutor? Sem tomar nenhum medicamento. Porque às vezes a gente toma alguma coisa que para. E também tem muitas mulheres que estão menstruando na menopausa e por tomarem um anticoncepcional, a menstruação está vindo não porque ela é fértil, mas sim porque ela toma um anticoncepcional. Maravilha. Doutor, nós somos às ruas. Vamos lá. Para saber o que essa mulherada quer saber. Vamos colocar a pergunta da Elisa na tela? Pode rodar. Oi, eu gostaria de saber qual é a diferença entre climatério e menopausa. Ótimo, Opa, Elisa. essa é a Janaína ou é a Elisa? Me Acho que é confundi, Elisa, né? Mas enfim, acho que é a Janaína essa aí, doutor. Bom, de Janaína, qualquer forma, boa climatério tarde, e menopausa. Janaína. O climatério é o período que antecede a menopausa. O climatério é quando a mulher começa a ter os primeiros sintomas da menopausa. E a menopausa é quando passa a ficar 1 ano sem menstruar. Quais são os sintomas do climatério que podem ocorrer, que vão dar indício a gente pensar numa menopausa iminente? A mulher começa a ter um atraso menstrual, a menstruação fica irregular, ela começa a ter sintomas de pré-depressão, uma queda muito importante da libido, o colágeno, o ressecamento da pele, o ressecamento das mucosas, começa a eventualmente ter dores musculares generalizadas, pode ter algum indício da queda do cálcio, queda do cabelo, algo que Olha começa quanta coisa. a incomodar esporadicamente, que são os calorões, que a mulher começa a referir que não tem mais aquele sono contínuo, mas que é tolerável. Isso seria a pré-menopausa. A menopausa, ela pode chegar a ter todos esses sintomas, só que numa intensidade muito maior, muito mais intensa. Ou seja, pode simular uma depressão, um mal-estar generalizado, um calorão que não a deixa dormir, uma perda da qualidade de vida e acelerar para as mulheres predisponentes, eventualmente uma artrite, artrose e osteoporose, porque há uma queda da produção vitamínica de poliminerais e com essa perda há uma deteriorização física, fazendo com que a mulher se prive de todos os elementos que deem qualidade de vida para essa fase, que é uma fase que todas as mulheres vão passar. Nem todas vão passar com sintomas. Certo. Todas as mulheres entram na menopausa, mas nem todas têm os sintomas. A gente já vai falar como é que a gente ameniza também isso, né, doutor? Perfeito. Agora sim a pergunta da Elisa, que é bem interessante. Pode rodar. Por favor. Tenho 37 anos. Eu queria saber se em caso de menopausa precoce, não é o meu caso, mas de repente, sim, outras pessoas que tenham essa dúvida, que exames que devem fazer, se tem alguma contraindicação, se tem que procurar o ginecologista já logo, quais outros exames, quais outros cuidados. Legal, existe? Elisa,
Existe menopausa precoce? Existe a menopausa precoce. Geralmente a menina que menstrua muito cedo, tem a primeira menstruação abaixo de 13 anos, ali com 9, 10 anos, ela vai passar a ter uma menopausa precoce. E tem uma outra situação que às vezes a gente tem que fazer, por alguma questão de patologia, a mulher tem que ser submetida a uma retirada dos anexos, que são os ovários. Então ela pode ter uma menopausa cirúrgica também. Ela teve um tumor de ovário, ela teve que retirar, e é o ovário que faz essa produção hormonal. Então pode haver sim, o diagnóstico ele é feito através de uma dosagem hormonal, é feito através do ultrassom para ver o tamanho dos ovários, se eles estão ovulando, tem como a gente ver através disso, mas principalmente o diagnóstico ele pode ser clínico, que são os sintomas que a gente relatou há pouco, que podem nos levar a pensar numa menopausa. Como a Janaína colocou 37 anos... A Elisa, né? A Elisa, perdão. O mais frequente é acima de 45, entre 45 e 55 anos entrar no climatério e a partir de 55 a menopausa. Perfeito. Doutor, o pessoal tá ligado aqui e já mandou pro nosso Legal. WhatsApp. Pode Vamos lá. colocar na tela. A Sueli, menstruei aos 12 anos e com 51 tem menstruação normal certinho. É normal? E parabéns, doutor Bellarmino. Oi, Sueli. Obrigado, boa tarde. E uma pergunta excelente. Sorte sua, você menstruou cedo com 12 anos e com 51 ainda está menstruando, é um privilégio. Você tem um genoma, uma genética muito boa, porque estatisticamente falando, já poderia estar numa pré-menopausa ou numa menopausa. Ou, eventualmente, a Sueli esteja tomando anticoncepcional, está menstruando e acha que é fértil. Tem que fazer esse diagnóstico diferencial junto ao seu médico, Sueli. Muito obrigado pela pergunta. Perfeito. Vamos falar de tratamento, doutor? Vamos. Hoje a medicina já está evoluída o suficiente para ajudar essas mulheres. O tratamento hormonal é o único que é possível? Não. A gente nunca começa com o tratamento hormonal, mesmo porque o hormônio, se não bem manuseado, ele vai poder trazer uma série de complicações. E o temor, o mito maior que há sempre quando se fala de reposição hormonal, é que ele possa vir a desencadear ou um câncer de mama, ou de ovários, ou de qualquer outra razão. Posso pedir uma pergunta aqui da nossa enquete? Por favor. Que fala justamente sobre isso. Por isso que eu quero aproveitar o gancho. Vamos Pode lá. botar na tela. Quando que é necessária essa reposição hormonal? Essa é a Camila. Então, Porque- quando começar é interessante, né, doutor? Antes de parar a menstruação, começa mesmo ou só depois? Não, a gente faz uma transição. Quando está no período da pré-menopausa, do climatério, porque uma mulher, por exemplo, que já está com 70, 80 anos, que entrou na menopausa e não fez nenhum preparo prévio, não está indicado entrar com uma reposição hormonal. A reposição hormonal deve ser acompanhada desde os primeiros sintomas do climatério, que é a pré-menopausa, para quando ela poder receber um tratamento homeopático ou alopático, ou seja, à base de ervas ou de produtos químicos. O que vai definir se nós vamos utilizar produtos químicos alopáticos ou produtos químicos homeopáticos vai ser a dosagem hormonal que é feita no sangue, respondendo a pergunta, e os sintomas da paciente. Então, sintomas muito agudos vão ser determinados, muito fortes, muito intensos, determinados medicamentos, e sintomas mais leves, medicamentos mais leves também. Perfeito. Doutor, vamos tomar uma aguinha nesse Vamos lá, calor? vamos lá. Vou fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, mas olha só. Agora o doutor Bellarmino vai responder muito mais perguntas para vocês, inclusive essa aí da Gertrudes. Até quando vai a menopausa? Que eu já estou há 16 anos e ainda tenho calores, sinto calores. Até quando? Será que até os 80? A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher, falando de menopausa. Doutor Bellarmino aqui comigo, né, doutor? Vamos responder a da Gertrudes? Vamos lá. Então vamos lá. Dura para sempre essa tal de menopausa? Ela quer saber? Não, não dura. Gertrudes diz assim, existe um período que ele é mais frequente, ele é mais acentuado, então os calorões, a insônia, a queda da libido, o ressecamento da pele, o ressecamento da mucosa, é algo que você junto ao seu médico, você vai ter que tratar. Ou seja, vai ter que tomar um remedinho, ou alopático, ou homeopático, vai ter que hidratar a pele, vai ter que tomar o cálcio, a vitamina D, fazer as densitometrias, fazer alguma atividade física, o pilates, uma hidroginástica, para amenizar. Mas eu lhe dou certeza, você está há 16 anos já com os sintomas da menopausa. Eles amenizam por conta própria, naturalmente, e você vai poder usufruir muito
mesmo com os sintomas, uma vez tratados, usufruir muito da vida sem ter toda essa perturbação que você nos colocou no bloco anterior. Maravilha. Doutor, vamos fazer um bate-volta bem Vamos lá. rapidinho aqui no nosso Facebook. O pessoal tá mandando muita pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Rosângela Aleim. Já tirei meu útero, não sinto nada. Como saber se estou na menopausa? Ótima pergunta, Rosângela. Através do exame de sangue, porque não tendo útero, não tem como saber se ela tem menstruação irregular ou não. Através do Perfeito. sangue. Josiane Molinari. Tenho 37 anos e estou na menopausa por causa das cirurgias. Tenho muita dor de cabeça, fora o calorão. Então ela deve ter retirado os 2 ovários. Então, Josiane, você junto ao seu médico, ele vai lhe repor os hormônios que você perdeu com a retirada dos ovários. A Marli Fris. Eu tinha muitos calorões da menopausa. Há um mês comecei a fazer academia. Melhorou muitíssimo. Tenho 49 anos e não menstruo há 3 anos. Ô Marli, ótima colocação. Legal, né? Atividade física libera serotonina, melhora o sono, libera melatonina, serotonina, fazendo com que amenize os sintomas. Que maravilha! Joselene Cabral, não fazendo a reposição hormonal, o que pode ocorrer futuramente com a saúde da mulher? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A mulher poderá ter uma aceleração da artrite, artrose, osteoporose, envelhecimento precoce, perda da elasticidade dos ligamentos, queda da libido, queda do cabelo, enfim, a mulher perde o viço. E com a reposição a mulher se mantém jovial e com muito mais qualidade de vida. Perfeito. Doutor, mais pergunta aqui, ó. Já até me perdi. Vamos lá. Vamos lá para Elizabeth Macedo. Oi, boa tarde. Tenho 45 anos, já tenho os calorões. O que fazer aqui? Bairro da Velha. Bom, acho que é isso que mais você ou menos falou, isso. né, O doutor? tratamento conjunto tem que ver a dosagem, porque a dosagem hormonal é que vai definir o quanto que tem que repor e o tipo de repositor. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. O tratamento ele não é pré-estabelecido, ele não é feito a granel, ele é personalizado e individual. Importante isso, né? Muito Não dá para importante. pegar a receita da Não, amiga, nada disso. não. Aqui é Cida Bir. Ela diz que toma Cerazete, é isso mesmo, doutor? Perfeito, é um Por mais de anticoncepcional. 15 anos. Como vou saber quando estarei na menopausa? Oi, Cida, você está na fase fértil porque o Cerazete é um anticoncepcional. Então, através da dosagem hormonal, a gente tem como saber se você é fértil ainda ou não. Perfeito. Doutora, aqui é a Roseli Borba. Sofro muito com os calorões e tomo Tibolona 2,5 mg. Roseli, 2,5 microgramas. A tibolona é um dos melhores repositores que tem no mercado porque ela protege contra o câncer de mama e o câncer de ovário, então, e melhora a libido. Então a tibolona, se ela não tirou ainda os calorões, você pode aguardar um pouquinho, que é uma questão de adaptação. Assim que ela estiver adaptada, tudo isso vai passar. É um medicamento muito seguro, é o nome químico mesmo, tibolona, e é altamente indicado. A Cláudia Torinelli aqui, doutor, mandou pra gente um oi e depois. Não posso fazer a reposição hormonal, pois tenho trombofilia. O que fazer? Perfeito. Em caso de trombofilia, nós podemos fazer os fitoterápicos, que são ervas, extratos secos de ervas, que não têm o efeito estrogênico, porque a trombofilia, para quem não sabe, é a dificuldade de coagulação e a propensão a ter embolia e trombose. Então, nesses casos, tem que ser acompanhado por um angiologista e um ginecologista, mas tem como amenizar os sintomas da menopausa, mesmo tendo a trombofilia. Certo. Doutora Joselene aqui também tem uma pergunta que toda mulher fica preocupada. Joselene Cabral, por que reposição hormonal engorda rapidamente? É verdade ou é mito? É mito. Joselene, se você estiver tomando o repositor correto, porque o que é repor? É pôr o que falta. Eu vou citar um exemplo. Se eu precisar de um óculos e eu tenho meio grau de astigmatismo, se por acaso meu oftalmologista me indicar 1 grau de lente, eu não vou enxergar mais, se eu preciso só de meio. Então, repor significa pôr a quantidade exata de hormônio que falta. Então, só vai engordar se estiver tomando o repositor numa dosagem acima do necessário. Perfeito, doutor. Márcia Vamos lá. Oshemer. Tenho 49 anos e não vem mais a menstruação. E não sinto calorão, é normal? Muito Olha normal. que sortuda! Sortuda, aquilo que nós falamos, toda mulher entra na menopausa, mas nem todas têm sintomas. O que a Márcia deve fazer é procurar fazer a densitometria, ver os exames de sangue, para não faltar vitamina D, não faltar o cálcio, para ela manter a qualidade de vida. Os calorões são o que mais chamam a atenção, mas não são os únicos fatores. Então, para mantê-la jovial e com qualidade, independente de não ter os calorões, fazer o acompanhamento ginecológico frequente.
Doutor, rapidamente quero Vamos lá. só, até com você aqui, agradecer lá. o pessoal que mandou parabéns pelo seu dia, mandou muito carinho para você, tá bom? Amém. Muito obrigado. E tem uma pergunta que é bem importante, doutor Bellarmino, porque eu acho que a alimentação faz parte desse processo que vai nos ajudar. Fundamental. A Irene tem uma perguntinha. Vamos lá. Gostaria de saber quais os alimentos que ajudam no período da menopausa para aliviar os calores que a gente sente. Ô, Irene, ótima Valeu. pergunta. Então, assim, ó, todo alimento rico em oleaginosas, tipo castanha, amendoim, tudo, ou a dieta do Mediterrâneo, que a gente costuma chamar, fazem com que os sintomas sejam menos agressivos. Num passado recente se utilizava muito isoflavona. A isoflavona ela é derivada da soja e como a soja, 99% do que é fabricado ela é transgênica, nós deixamos de utilizar a isoflavona e passamos a prescrever outros produtos de extrato de ervas secas que vêm junto com a alimentação. Muitos produtos alimentares, principalmente em casas que vendem fitoterápicos, possuem esses alimentos para a gente não ingerir aquilo que compense a falta de hormônio através de transgênicos. Então, é uma alimentação muito rica em peixe, ômega 3, o cálcio, a vitamina D, um bom sono, uma boa atividade física. Não é só uma questão da alimentação, mas os alimentos em si são todos aqueles indicados na dieta do Mediterrâneo. Peixes, grãos, o pistache, nozes, castanhas, amendoins, tudo isso ameniza. Com um detalhe, né, doutor? Aquele cuidado, porque a pergunta da nossa telespectadora, por que que engorda? Não é para comer uma bacia toda, né, disso. Perfeito. É balanceado, é medido, é Tem que ser comedidamente. bem mensurado. Isso Qualquer coisa, para desmistificar, reposição hormonal não engorda, o que engorda é ingerir mais do que você gasta, a falta de atividade física, medicamentos que engordam, nenhum profissional vai fazer, porque nós médicos somos contra a obesidade pode acarretar numa série de patologias, então confie no seu médico. Se você estiver ganhando peso, se questione, veja se não é falta de atividade física, se a sua alimentação, como a Gisele muito bem colocou, está sendo apropriada, mas está sendo em demasia, né? E não está gastando o necessário de acordo com aquilo que está consumindo. Perfeito. Doutor, mais uma vez, parabéns pelo seu dia, obrigada pela parceria sempre aqui. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês, principalmente nesse dia de hoje. Obrigada, tá bom? querido. Obrigado. Sucesso, E muito obrigado mais. a todos de casa, sem exceção. Não conseguimos ler todas as mensagens, mas depois eu vou dar uma olhada e agradecer a todos. Com Tem certeza. muito carinho lá para você. Muito carinho. Valeu, Obrigado. doutor, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.